protesto realizado no Parque da Redenção em Porto Alegre criticou a chamada cura gay. O grupo se manifestou contra a decisão de um juiz que permite que psicólogos ofereçam reorientação sexual para homossexuais. Este é o assunto que nós vamos discutir agora com a psicóloga, integrante do Conselho Regional de Psicologia do Estado, Mariane Neto Rodrigues, e o militante do coletivo Juntos LGBT, LGBT, Luciano Vitorino. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Durante esse final de semana, a gente viu então que os discursos eles foram no sentido de combate à homofobia. A decisão do magistrado é um retrocesso? Vou começar contigo, Luciano. Em primeiro lugar, eu gostaria de poder trazer assim, qual é o objetivo e a função precípua dos conselhos, tanto federais quanto regionais, certo? Em relação às práticas profissionais. Então, o Conselho Regional de Psicologia valida, certo, uma resolução que foi criada, a primeira resolução 01 de 99, certo, que traz como entendimento de que além da homossexualidade não ser uma doença, então, aí, a partir disso, ela não tem necessidade de ser curada, tá? Ela não sendo uma doença, ela faz parte de todo um entorno de entendimento social, cultural, onde a profissão do psicólogo também tem que dar conta, certo, de poder trabalhar com diferentes estigmas, certo, diminuindo as questões de preconceito e trabalhando em prol da questão dos direitos humanos. Então, se tu me pergunta como é que o Conselho de Psicologia se coloca nesta situação, sim, entendo que seja um retrocesso de um ponto de vista onde a gente vai pensar, né, de que já houve uma evolução no entendimento de que a subjetividade humana é muito mais diversa e muito mais ampla do que a gente gostaria, né, de poder, ou do que muitas vezes a nossa compreensão é capaz de alcançar. Sim. Tá? Luciano, antes de passar para ti, eu só quero convidar os telespectadores para que participem dessa conversa pelo nosso WhatsApp, por mensagem de texto agora na faixa das 6 da tarde. 99588-2374 é o nosso número, mande a sua mensagem e converse com a gente aqui. Luciano. Então, acho que o que a Mariane falou é muito importante, mas fundamental para esse debate, né? Porque é bom a gente ter o Conselho hoje se posicionando de forma contrária e falando dessa diversidade da formação de cada indivíduo. Mas a gente tem que analisar também essa questão de uma forma muito mais ampla, eu acredito, porque eu acho que a gente viu nos últimos anos uma ascensão muito grande do movimento LGBT, do movimento de luta por direitos, luta por igualdade, pelo direito ao casamento, mas também pelo direito não só de amar, né, de se casar com uma pessoa do mesmo gênero, mas as pessoas transexuais que têm lutado cada vez mais pelo fato de sua própria existência, né, porque vergonhosamente hoje o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Sim. O país que mais mata a população trans no mundo. Não existe outro país que mate tanto quanto o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma dificuldade muito grande dos parlamentos e dos políticos implementarem políticas públicas, justamente porque essa subjetividade da religião e da política se misturam. E quando isso se mistura, acaba sendo muito ruim. Não à toa essa psicóloga ou melhor, ex-psicóloga, porque a pessoa que entrou com a ação lá no Distrito Federal é uma ex-psicóloga, ela perdeu o registro em 2009. Então, e agora ela faz parte, ela se apresenta, inclusive, se a gente entrar no blog dela na internet, é chocante, assim, porque ela se apresenta como missionária. Sim. Ou seja, ela mistura a religião com a questão do exercício profissional dela, o que é um completo absurdo. Tenta porque fundamentar na religião em uma coisa que é intangível. Exatamente, porque a religião é de âmbito privado. Âmbito privado, se ela quer, onde ela faça os cultos dela, falar, tentar curar, eu acho um absurdo, mas que ela faça lá, mas que ela não venha tentar implementar para que todos os profissionais façam isso. Ao mesmo tempo em que eu acredito que essa ação ordenada, e eu falo ação ordenada porque não foi simplesmente isso que aconteceu no DF, mas teve 3, acho, ações nas últimas 2 semanas contra a população LGBT, que a gente viu eu digo resposta porque eu vejo hoje a população LGBT ocupando muitos espaços. A gente vê hoje uma novela num horário nobre que tem uma atriz que agora está passando por um processo de transição e se identificando enquanto trans. Sim. A gente vê uma cantora, drag, Pablo Vittar, que está simplesmente tomando uma proporção gigantesca. Ou seja, o movimento tem se gerado esse debate. E quando se tem esse avanço, obviamente, vem algumas respostas. E a gente viu
Uma primeira aqui, por exemplo, em Porto Alegre, com a censura à exposição Queer Museu, né? Sim. Uma censura à arte, que se repetiu em São Paulo com a questão de uma peça onde uma atriz travesti, né, transexual, ela faz o papel de Jesus. Então, houve também uma censura lá. Um juiz declarou que, de fato, a peça não poderia ser exibida em Jundiaí. E essa peça, inclusive, teve semana passada aqui em Porto Alegre, no Porto Alegre em Cena. O movimento LGBT da cidade, eu faço parte de um coletivo que é o Juntos LGBT, mas junto com os outros coletivos que constroem a Parada Livre LGBT de Porto Alegre, a gente foi prestar solidariedade, foi assistir a peça, que é fantástica, por sinal, que teve os 2 dias de exibição dela, teve os ingressos esgotados, né? Então, se quem queria assistir nos últimos dias não tinha mais como. E, enfim, a outra questão, óbvio, vem sendo esse debate sobre a cura gay, né? Então, o protesto de ontem certamente conseguiu deixar o recado claro, né? A gente reuniu mais de 1.000 pessoas na Redenção num domingo, depois de um ato também histórico em São Paulo, que teve milhares de pessoas na sexta-feira, e teve atos ordenados em todo o Brasil. Então, o movimento LGBT está se organizando não só nas cidades, mas no Brasil como um todo, para mostrar que esse retrocesso a gente não vai aceitar. E é como tu disseste, né, Luciano? Ao contrário do que aconteceu no Queer Museu, havia um grupo contra e outro a favor, e os dois acabaram se enfrentando, mas nesse caso a manifestação parecia ser unânime. Mas aqui, Mariane, em relação a esse caso de não se tratar a homossexualidade como doença, parecia que era uma coisa que já estava pacificada, mas com essa decisão, a gente percebe que talvez é algo que ainda precise de uma discussão, de um debate mais amplo? Eu acredito que sim, e me parece que, na verdade, esse debate, o que permeia e o que está por baixo dele é o que o Luciano já apontou, que é a questão da laicidade, né? Então, assim, é um debate para a categoria, certo? Mas, normalmente, esse debate vem à tona, e o que traz esse debate à tona é a questão fundamentalista. Né? Então, independente da religião, sim, mas é o fundamentalismo na religião e a diferenciação que alguns profissionais não conseguem fazer, né? Do seu âmbito pessoal, certo? E sim, o que a minha espiritualidade, a minha religiosidade diz, e o que a minha prática profissional, que é regida, certo? É regulamentada, certo? Eu tenho que dar conta de princípios técnicos, éticos, dentro da ciência e profissão, né? Porque a psicologia é uma profissão baseada em técnica, em ética, né? Com preceitos científicos importantes. Né? Então, dentro dessa ideia, eu acho que o que vem à tona justamente é isso, porque nós temos alguns grupos que não conseguem fazer, e que aí não só na psicologia, mas grupos em diferentes profissões, tá? Onde a religião acaba se misturando, como o Luciano bem trouxe. Eu acho que é interessante a gente deixar claro aqui justamente que falamos nesse sentido, de que não é um caso de doença, mas para que possa ficar bem claro, qual é a característica que faz com que a homossexualidade não seja uma doença? A homossexualidade, ela nós temos questões de gênero, tá? E o gênero é como eu me identifico enquanto sujeito, certo? Se eu me identifico enquanto sujeito, como alguém identifica, porque o que caracteriza? Dentro do âmbito social, quem diz que um brinquedo é de menino ou um brinquedo é de menina? Né? Ou a roupa é de menino. Então, como eu me percebo dentro da sociedade enquanto uma pessoa de um gênero masculino, de um gênero feminino, e hoje os estudos e as pessoas que trabalham com esses estudos, existem mais de 2 tipos de gênero. Né? Então, assim, isso é algo que a gente vem avançando na medida em que a gente começa a trabalhar com um outro tema, que é o tema da diversidade. Né? Então, a gente fala de diversidade sexual, mas a gente fala de diferentes tipos de diversidade. Então, dentro do gênero, eu tenho como eu, Mariane, me percebo enquanto sujeito, certo? Mas, e aí, enquanto a questão da sexualidade, eu, enquanto uma mulher, me percebo como mulher, qual vai ser o meu objeto de desejo? Sim. Se o meu objeto de desejo vai ser uma mulher, um homem, ou uma pessoa, uma mulher trans, um homem trans, um travesti. Então, assim, isso é muito da intimidade desse sujeito, como ele vai se construindo. Então, onde é que está a doença? A doença, na verdade, ela não está em como eu me percebo, qual o meu gênero, qual o meu objeto de desejo. A minha doença e aí, que é o que uma das psicólogas traz nas questões de publicação, né? Mas está na egodistonia. Né? Como é que eu estou sintônico, eu estou bem
com o meu gênero, com o meu desejo, com a minha vida, ou eu estou em sofrimento. Sim. Então, em nenhum momento foi proibido ao profissional psicólogo poder atender pessoas homossexuais, heterossexuais. O que a gente diz é que a heteronormatividade, Sim. certo? Isso é que não é respectivo, isso é dado, se é dado socialmente. Vou só aproveitar esse gancho, Luciano, Diga. vou te pedir licença um minuto, só para a gente atender o Júnior de São Leopoldo, porque ele faz o Ó, seguinte questionamento. Se um homossexual procurar ajuda de um psicólogo dizendo que não quer mais ser homossexual, o psicólogo será proibido de dar ajuda a essa pessoa? Aí ele coloca um juízo de valor, né? As pessoas são livres para procurar o que acharem melhor para si. Bom, mas ninguém está dizendo que ninguém é livre, justamente o que estava dizendo, né, Maria? Exatamente. E assim, ó, o que as pesquisas nos mostram, tá? As pessoas, pode ter uma pessoa homossexual em sofrimento, assim como pessoas, os sujeitos, né? A pessoa enquanto pessoa, ela sofre. Mas ela pode sofrer por se ver uma pessoa homossexual? Talvez sim, certo? E se ela quiser buscar uma cura para isso, ela vai buscar com o seu terapeuta, mas o que as pesquisas nos mostram hoje é que o grau de sofrimento desse sujeito não é por ele se perceber desejando uma pessoa do mesmo sexo, certo? O sofrimento é porque ele vive numa sociedade onde desejar uma pessoa do mesmo sexo, ele faz com que ele seja excluído, faz com que ele não faça parte de um contexto. Tá? Então, isso tem muito mais a ver com a inclusão e com a aceitação geral da sociedade em relação às diferenças e dos desejos das diferentes pessoas, tá? Do que propriamente da decisão ou do desejo desse sujeito com ele mesmo. Sim. Luciano, nesse domingo a gente viu famílias com filhos nessa manifestação lá na Redenção. É importante que as crianças também participem, que compreendam esse assunto, até no colégio, no trato, para poder já crescer com outra mentalidade? Certo. Não, com certeza, é fundamental. Inclusive, se fez o debate faz 2, 3 anos da questão dos planos municipais de educação, né? Que a gente, inclusive, construiu enquanto coletivo, juntos LGBT, com outros, e a gente apresentou a diversos vereadores de diversas câmaras municipais aqui do estado do Rio Grande do Sul, uma questão para se incluir nesses planos municipais de educação, que é uma educação voltada à questão da diversidade sexual, né? Então, questão da orientação sexual, identidade de gênero. Justamente porque é fundamental que as crianças tenham esse debate e se aprofundem desde jovens, porque a gente não pode aceitar, porque o preconceito, na verdade, muitas vezes é desinformação, né? Muitas vezes é essa desinformação que vai se propagando, acontece o bullying, eu sofri bullying na escola. Sim. Se tivesse alguma legislação, se tivesse amparado por alguma legislação municipal, que se tivesse uma educação voltada à diversidade, isso não é orientar aqui as pessoas, e eu acho que essas mensagens que a gente viu ali, por exemplo, uma anterior falava de homossexualismo e o outro menino disse que ele não ia ter liberdade para procurar Era o mesmo, Júnior. Era o mesmo. Tá? Então, é um debate que ele faz, na verdade, é um debate, infelizmente, desqualificado e completamente sem informação. Né? Então, inclusive, ele já foi xingando, chamando de fascista, o que é um absurdo. Então, ele já faz um debate desqualificado. Porque, justamente, não é a questão de procurar ou não o profissional e ter a liberdade de procurar ou não. Na verdade, quando se vai procurar o profissional, e eu acho que é ótimo que tenha essa resolução, a resolução 1 de 99, é ótimo que tenha essa resolução, porque um profissional, ao invés de curar ou tentar desconstruir, tem que fazer o contrário, tem que fazer a pessoa se aceitar, porque a pessoa nasceu daquele jeito. Sim. A pessoa, tanto que muitas vezes não se fala nem em orientação, se fala uma questão de comportamento, enfim, uma formação, né? Porque a pessoa também não é orientada a ser gay, não é orientada a ser lésbica, que é o argumento que esses setores mais conservadores utilizam, por exemplo, quando não aceitam uma educação voltada à diversidade. A gente não vai chegar para as crianças e falar, tem que ser gay, não, tu vai ser trans, tu vai ser gay, não, tu vai ser hétero, porque tu tá de vermelho hoje, tu vai ser hétero, Marília. Né? Tu tá de preto, não sei se tu vai ser gay. Não é isso que acontece nas escolas, como também as pessoas os heterossexuais não são orientados a serem heterossexuais na escola. Então, uma educação voltada à diversidade, na verdade, é uma educação justamente que desconstrói esses preconceitos e desconstrói esse senso comum. Né? Então, por isso que é muito importante. Teve um psicólogo, inclusive, que deu uma entrevista para a imprensa, dizendo que levou a sua filha de, acho que 13, 14 anos, porque ele acha importante ela ver essa manifestação, porque ele, enquanto psicólogo, quer que ela tenha mais informação e que não reproduza preconceitos como a gente vê
hoje em dia, né? Sim. Que é, felizmente, essa mistura da religião com a política. Nessa manifestação aqui, o Rafael diz: gays nascem gays, assim como héteros nascem héteros, mas comportamento hétero ou homo ou qualquer outra escolha, cleptomaníacos assim o nascem e se tratam. Bom, aí ele diz: respeito e amor acima de tudo. Só há 2 genes, segundo a biologia, para macho ou fêmea, então logo para mim o homossexualismo é uma espécie de doença psicológica, com todo respeito. A gente já discutiu isso. Se trata de algo psicológico? O quê? A doença, perdão, a Olha, doença não. Vamos pegar bem isso que tu fizesse, né? Isso é um ato falho. Isso é um ato falho. Eu fui induzido a esse tipo de discussão. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade ainda muito preconceituosa, com todos os movimentos, e já existe todos esses espaços de mídia que são conquistas, e são conquistas dentro de uma cidade, de uma sociedade diversa. Ela é a conquista do movimento LGBT, a gente trabalha com conquistas dos movimentos das pessoas com deficiência, sim, certo? Mas as pessoas com deficiência ninguém olha com este rechaço, sim, por exemplo, né? Por quê? Porque eles trazem uma marca de coitados, sim, e que também não é uma marca que fica pesada de carregar. Então, a gente vem trazendo, e neste teu ato falho, mostra justamente nisso, são os preconceitos onde a gente está imbuído. E se a gente não para pensar nisso que apareceu, né, de uma maneira falha dentro, sim, da minha cabeça, que se eu puder parar e refletir, eu vou agir de uma outra forma. Não, então, quero até pedir não desculpa, é doença. Não foi, é porque a gente eu estou aproveitando, pensando, gente, né, tem um ponto, tem várias coisas. Perfeito. Não, eu quero aproveitar isso, porque assim, eu tenho preconceitos. Todos nós temos. O Luciano deve ser uma pessoa tomada de preconceitos, porque nós vivemos em sociedade, certo? Então, isso é do humano. É do humano cometer um ato falho, é do humano ter os seus preconceitos, mas também é do humano poder se dar conta disso e poder fazer diferente. Então, quando o ouvinte coloca que se nasce hétero, se nasce homo e tal, mas o comportamento é uma escolha, ok, eu posso escolher, certo, se eu vou roubar ou não vou roubar. Né? O que eu vou fazer com o meu impulso, onde é que isso está lá dentro de mim que me faz desenvolver um comportamento cleptomaníaco. Agora, eu vou escolher a quem eu vou desejar e amar, né? Eu posso atuar, como a gente vê várias pessoas em sofrimento, né, que são homossexuais, que casam, que constituem famílias, né, e que só conseguem poder se perceber, e se perceber é olhar para si mesmo, né, e conseguir se dar conta de poder ter uma vida mais satisfatória muitos anos depois. E talvez se eles tivessem vivido numa sociedade onde eles pudessem ter se dado conta mais cedo de quem eles são, né, eles poderiam ter sido muito mais saudáveis, felizes, satisfeitos, né, nesse sentido. Não, existe um exercício que é básico, né, que é um pouco do que eu falei antes. Eu quero ver, então, ele que diz que é uma escolha, eu quero ver, então, porque provavelmente deve ser um heterossexual, né, um homem heterossexual, pelo que pareceu, que diz que é uma escolha, então eu quero ver ele escolher ser gay. E quero ver se isso vai acontecer. Não vai. Porque é um argumento, na verdade, é um argumento ridículo, porque se tu para 1 minuto para refletir, esse argumento já é desconstruído. Sim, ou vice-versa, né? Porque se escolhe ser hétero ou não se escolhe ser gay. Inclusive, na verdade, então, a maioria... A mesma retórica. Exatamente. E eu tenho certeza que a maioria dos LGBTs, a maioria das lésbicas, dos gays e das pessoas trans tentaram muito. Eu tentei. Porque o preconceito era muito grande. Tem se tornado, eu tenho visto que nas escolas tem se debatido um pouco mais, felizmente, não muito, mas certamente eu tentei não ser gay. Por quê? Porque eu ia sofrer preconceito, daí eu vou escolher algo que vai me fazer sofrer. E muitas vezes eu tive um processo que durou durante uns 3, 4 anos de conflito com a família, me assumindo para os amigos, etc. Mas tem pessoas que, gays, lésbicas e pessoas trans que têm conflitos durante a vida inteira com a família, ou que não se aceitam. Ou que, na verdade, são excluídos da própria família. Exato. Que é algo que acontece principalmente com a população trans, né? Eu acho que cabe salientar que, óbvio, saiu essa é a resolução do Conselho Nacional, né? Na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, desde de 1990, não é considerado uma doença, né? Foi tirado do CID. E a Associação Americana de Psiquiatria tirou em 73. Sim. Em 73. Então, o debate que a gente faz hoje é mais raso que um pires, né? O debate que, na verdade, esses setores conservadores fazem é mais raso que um pires, né? Porque é simplesmente entrar na internet, pesquisar num site, no Google, que vai ver
centenas, milhares de argumentos, milhares de pesquisas. Inclusive, existem muitas pesquisas que dizem que quem porque ali na decisão do juiz fala que é, né, a reorientação sexual, né, para aqueles que querem se curar. Tem muitas pesquisas que falam que quem foi exposto a essas práticas tem um sofrimento muito maior, eu acho que já chegaste a comentar, um sofrimento muito maior, um aumento de índice de suicídio, né? Então, certamente é algo que não dá certo, está provado que não dá certo. Então, essa psicóloga que teve o seu registro cassado é uma desqualificada, ela é assessora parlamentar de um deputado dessa bancada evangélica do DEM, e ela é uma desqualificada, que faz um debate raso e que, na verdade, é simplesmente baseado nesses preceitos da religião. Vamos ouvir mais umas participações aqui. A Valéria de Cachoeirinha diz: abaixo o preconceito, devemos amar com o coração das pessoas e não as suas escolhas. Esta devemos respeitar. Quem diz que ama quem diz que ama e não respeita é um hipócrita. Boa noite a todos. Temos mais aí, pessoal? Querem fazer na sequência? Vamos depois. Bom, já estamos quase no final, né, do programa. Reitero as minhas desculpas. Não foi a intenção emitir um juízo de valor. Mas, no caso do juiz, dessa atuação do juiz, como ele interfere com esse ato na ética profissional, no caso do psicólogo? Na verdade, até o momento, ele é uma liminar. O Conselho Federal de Psicologia já entrou, tá, com um processo para cassar essa liminar, certo? E até então, a Resolução 01 de 99 continua valendo, tá? Dentro das orientações que a gente passa para os profissionais. Eu acho que é importante trazer uma outra questão também, que dentro da discussão desses profissionais, eles trazem assim, porque a gente não tem liberdade, né, do nosso fazer profissional. Gente, os conselhos profissionais, as funções de regulamentar, de orientar e de fiscalizar. Então, sinto muito, né, os colegas, a gente não faz o que a gente quer. Sim. Do jeito que a gente quer, dentro do nosso âmbito da sala fechada de um consultório privado, tá? Então, assim, a gente está submetido, sim, a uma norma que rege o nosso fazer dentro da ciência e da profissão, né? Então, assim, dentro desse espaço de trabalho é para onde a gente tem que responder para a sociedade. Luciano, a mobilização de vocês e as considerações também para a gente encerrar. Então, eu acho que a mobilização ela foi muito rica, justamente porque num domingo a gente conseguiu reunir mais de 1000 pessoas, né? Então, teve a presença do próprio conselho, a presença de diversos militantes e grupos sociais, mas passou muita gente que estava disposto a discutir, né? Eu fiquei até emocionado que teve o depoimento de uma senhora de 86 anos, ela era de Capão da Canoa, estava passando por Porto Alegre e, enfim, ficou sabendo que estava tendo protesto e foi lá. E aí pediu a palavra e ela deu um discurso falando que aquilo que estava acontecendo, isso que está acontecendo, na verdade, dessa decisão absurda, isso era uma decisão do tempo dela, porque no tempo dela não se tinha informação, mas que era absurdo hoje alguém pensar dessa maneira. Então, foi algo que me deixou justamente muito emocionado, porque é isso, né? Quem se abre para discutir, pensar, refletir, não ficar simplesmente dentro de uma caixinha e reproduzir aquilo que lhe foi dito, ou escutou, ou leu em algum lugar, certamente rompe essas barreiras do preconceito, né? E uma coisa que tu acabaste falando logo no início ali, falando que não teve nenhum conflito, como teve na questão do Queer Museu, para mim é óbvio, não teve conflito porque não tinha um grupo nazi-fascista que era o MBL, né? Que teve aqui, inclusive, debatendo, acho que faz umas 2 semanas, e a gente viu que eles são hoje a expressão desse conservadorismo. Então, eles estiveram no Queer Museu fazendo provocações e óbvio que deu confronto. Falaram, inclusive, que foram nós, né? Porque o mesmo grupo que construiu a mobilização ontem construiu a do Queer Museu. Sim. Então, não são os militantes LGBTs, não é a esquerda que é autoritária e que faz conflitos, né? Certamente, por não ter eles, ontem não teve nenhum conflito. Muito pelo contrário, teve muito diálogo, muita democracia e muita conscientização. Tem mais um tempinho aí, gente? Para mais? Então tá, temos mais 2 minutos. Eu quero fazer uma pergunta bem rápida, até saindo um pouco fora. A gente está vendo essa questão das novelas, mas antes, há um tempo atrás, as novelas tratavam personagens sempre de uma forma velada. Isso mudou? É um avanço? Eu acredito que sim.
Mas já faz algum tempo que esse desvelamento já vem acontecendo, né? Porque houve uma outra novela, eu não lembro o nome do ator, mas que o final da novela, ele vinha se percebendo como homossexual durante a novela, e no final era a questão do beijo, se apareceu o beijo. O Félix. Exatamente, sim. O Félix. O beijo vai aparecer, não vai aparecer. Então, acho que já vem de algum tempo que a gente vem tirando o véu, né? Por quê? Porque esses movimentos também eles vêm conquistando espaços. E na medida que se conquista, esse espaço só é conquistado porque a gente vê que não é um bicho-papão. Né? E a gente pode perder o medo contra algo que de alguma forma me assusta. Né? E me assusta por quê? Porque é diferente. Sim. E o diferente causa um estranhamento, causa uma primeira sensação de afastar, de rejeitar. Mas se a gente constrói espaços de tolerância, né? Espaços de convivência dentro das diferenças, todo mundo cresce. Sim. Né? Eu acho que, bem rapidamente, teve muito avanço. E o fato de hoje ter uma personagem, porque normalmente tem uma escritora gaúcha, inclusive, ela escreveu um livro, Bicha Nem Tão Má, que ela analisa o papel, ou melhor, os atores e qual foi a importância dos papéis LGBTs nas novelas, né? Claro, ela fez o livro e foi até a questão do Félix, até o Félix. Hoje, a gente estava discutindo, inclusive, porque há um avanço muito grande, porque tem uma personagem, uma mulher cis, que começa a se perceber que, na verdade, ela não era simplesmente aquilo que a mãe queria impor, e se descobre e ela vai passar por um processo de transição na novela, sendo um homem trans, certamente é um avanço muito grande, porque ele está se debatendo muito a pauta na novela. Né? Então, isso mostra que há um avanço muito grande e que a gente vai conseguir, de fato, formar cada vez mais opinião e desconstruir o preconceito. Agradeço, então, a presença de vocês. Muito obrigado, Mariane e Luciano. Obrigado pela presença aqui no Conexão RS. A gente que agradece o espaço.